Para relatar o processo 11 da pauta, com a palavra o conselheiro Valdir Teis. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de embargos de declaração opostos pela empresa... pela empresa Mundial Viagens e Turismo Limitada, representada pelo senhor Luciomar Araújo Bastos, por intermédio de seus advogados, doutora Fernanda Carvalho Baumgart e Ricardo Gomes de Almeida, objetivando sanar eventual omissão e obscuridade contidas no Acórdão 456 de 2020, Tribunal Pleno, que negou provimento ao recurso ordinário interposto pela embargante, com o objetivo de reformar o Acórdão 210 de 2018, que julgou irregulares as contas apresentadas nesses autos do processo de tomada de contas ordinária, número 7522, dígito 1/2013. Em síntese, a embargante afirmou que houve omissão no julgamento do recurso ordinário, pois não foi realizada uma análise quanto à aplicação do princípio da isonomia, tendo em vista que demonstrou no seu recurso ordinário que a outra empresa responsabilizada nessa tomada de contas, a empresa comercial Amazônia de Petróleo Limitada, teve sua responsabilidade afastada pelo plenário do TCE, sendo necessária a aplicação da isonomia das decisões, uma vez que os seus contratos de prestação de serviço possuem cláusulas semelhantes ao da empresa Paradigma. Alegou ainda que ocorreu obscuridade no julgamento, uma vez que não sobreveio clareza na fundamentação utilizada no Acórdão 456 de 2020, para considerar a embargante responsável pela execução de despesa irregular perpetrada pelo defensor público, na época. Por fim, repetiu os argumentos de defesa apresentados no recurso ordinário. Após o juízo de admissibilidade positivo, os autos foram encaminhados ao MP de Contas, que, no seu parecer da lavra do Procurador-Geral de Contas, Alisson Carvalho de Alencar, opinou pelo conhecimento dos embargos de declaração, diante do descumprimento dos requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu não provimento, mantendo-se inalterado o teor do Acórdão 456 de 2020. É a síntese do relatório, senhor presidente. Em discussão? Não havendo discussão, em votação. Esse voto, senhor presidente, eu só quero me dar por impedido nesse processo. Solicito à secretária-geral do Pleno que registre o impedimento do conselheiro Sérgio Ricardo. Esse voto ele é um pouquinho extenso, mas eu vou ter que fazer a leitura dele da forma como está aqui. Antes de adentrar no mérito das razões recursais, farei um relato sobre o histórico processual desses autos. Foi instaurada a tomada de contas ordinária em cumprimento às determinações contidas no Acórdão 715/2012, de relatoria do conselheiro Walter Albano, o qual julgou irregulares as contas anuais de gestão da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no exercício de 2011. Na sessão ordinária do Tribunal Pleno, no dia 12 de junho de 2018, após o seu regular processamento e tramitação, o plenário acolheu o voto do relator, auditor substituto do conselheiro Moisés Maciel, sendo prolatado o acórdão número 210/2018, o qual julgou irregulares as contas apresentadas pelo órgão e determinou a restituição de valores ao erário no montante de R$ 248.880 pelo senhor André Luiz Prieto, em solidariedade com a empresa Mundial Viagens e Turismo Limitada, representado por seu administrador, senhor Luciomar Araújo Borges. O acórdão determinou ainda a restituição solidária no valor de R$ 412.501,00 pelo senhor André e também pela empresa Amazônia de Petróleo Limitada, representada pelo senhor Gércio Marcelino Mendonça Júnior. Aplicou multa aos responsáveis e impôs ao senhor André Luiz Prieto a sanção de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança pelo período de 6 anos, além de declarar a inidoneidade das empresas Mundial Viagens e Turismo Limitada e Comercial Amazônia de Petróleo Limitada. Ato contínuo, as empresas Comercial Amazônia de Petróleo e Mundial Limitada
respectivamente contratadas para o fornecimento de combustíveis e para o fretamento de aeronaves, locação de ônibus, micro-ônibus e vans, ingressaram com recursos de embargos de declaração contra o acordo número 210/2018. O Tribunal Pleno, na sessão ordinária de 28 de maio de 2019, prolatou o acordo número 288/2019, no qual conheceu dos embargos declaratórios apresentados e, no mérito, deu provimento somente ao recurso apresentado pela empresa comercial Amazônia de Petróleo Limitada, para afastar a responsabilidade da empresa, excluir a determinação da restituição de valores aos cofres públicos, a multa proporcional sobre o valor do dano e a declaração de inidoneidade. Por sua vez, negou provimento aos embargos opostos pela Empresa Mundial de Viagens e Turismo Limitada, sob o fundamento de que a divergência apontada entre o entendimento do MP de Contas e o voto condutor do acórdão constitui-se de mero erro material, que não maculou o dispositivo do voto, nem o teor do acórdão número 210/2018, bem como em razão de que a suposta obscuridade quanto à responsabilidade da empresa recorrente e sua legitimidade passiva não é possível de ser discutida por meio dessa espécie recursal. Após o julgamento dos embargos declaratórios, a Empresa Mundial de Viagens e Turismo Limitada interpôs recurso ordinário, objetivando a reforma do acordo número 210/2018, na parte em que declarou sua inidoneidade, que determinou restituição ao erário pela empresa em solidariedade com o gestor da Defensoria Pública do Estado e da multa de 10% sobre os valores atualizados do dano. O citado recurso foi distribuído por sorteio ao auditor substituto do conselheiro João Batista de Camargo, que conheceu e negou-lhe provimento, conforme disposto no acórdão 456/2020, julgado em 13/11/2020. E resignada a Empresa Mundial de Viagens e Turismo Limitada interpôs os presentes embargos, objetivando sanar eventual omissão e obscuridade contidas no acórdão supracitado, e requerendo efeitos modificativos quanto ao seu mérito. Nessa questão da análise da preliminar, verifico que, no presente caso, em razão do lapso temporal transcorrido, faz-se necessário inicialmente examinar de ofício a preliminar de prescrição nos termos da Lei nº 11.599 de 2021, que dispõe sobre o prazo de prescrição para exercício da pretensão punitiva no âmbito do Tribunal de Contas. A referida norma preceitua que a pretensão punitiva desta Corte de Contas para analisar e julgar os processos de sua competência se exaure a partir de 5 anos contados da data da ocorrência do fato ou do ato ilícito ou irregular, ou no caso de infração permanente ou contínua do dia de sua cessação. Com o advento da Lei 11.599 de 2021, a prescrição é contada na data do fato irregular. No caso, os pagamentos tiveram início em 2 de maio de 2011 e foram finalizados em 19 de setembro de 2011. Assim, considerando-se a data do limite do último pagamento realizado, o prazo prescricional fluiu em 19 de nove de 2016. Por sua vez, a lei que definiu o prazo prescricional para a tomada de contas estabeleceu no seu parágrafo 1º do artigo 2º que caberá uma única interrupção da prescrição que será considerada como a data em que ocorreu a citação válida, que foi realizada em 27 de 4 de 2016, no que concerne a Empresa Mundial Viagens e Turismo Limitada, conforme o termo de recebimento juntado aos autos. Portanto, considerando a interrupção prescricional referente à citação válida, o prazo para a conclusão da presente tomada de contas voltou a fluir em 28 de 4 de 2016 e encerrou-se em 28 de 4 de 2021, aqui está errado 29, 28, demonstrando efetivamente a incidência da prescrição da pretensão punitiva para o controle externo julgar o presente processo nos termos da Lei 11.599 de 2021. Para deixar bem claro, nessa data ainda não havia o desfecho do objeto aqui tratado. Pelos motivos expostos, voto em preliminar pela extinção da tomada de contas ordinária em exame com resolução de mérito nos termos do acordo número 337 de 2021, combinado com a lei estadual número 11.599 de 2021, com seu consequente arquivamento
em razão do conhecimento da extinção da pretensão punitiva deste Tribunal de Contas, para analisar e julgar o recurso interposto. Senhor presidente, estou votando aqui, como preliminar, a prescrição do fato, do feito, em razão que já decorreram bem mais do que 5 anos após o último ato que interrompeu a prescrição, o qual se encerrou em 28/4/2021. Essa é preliminar com resolução de mérito. Os senhores conselheiros que votam de acordo com o conselheiro relator a preliminar, permaneçam em silêncio. Aprovado a preliminar, por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Sendo assim, eu não faço a leitura do mérito, porque já está contemplado com esse voto. Obrigado, senhor presidente. Processo 7.522, dígito 1, 2013, relator conselheiro Valdir Júlio Teis, acordo 345 de 2022, resumo da ementa, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tomada de contas ordinária, embargo de declaração, oposta em face do acordo 456 de 2020. Conhecimento preliminar pela extinção da tomada de contas ordinária com resolução do mérito e reconhecimento da extinção da pretensão punitiva, arquivamento, publique-se agora.